espirituais. Quando Paulo discorre sobre os dons espirituais, ele poderia ficar só naquilo, mas depois ele vai trabalhar exaustivamente para que esses dons funcionam. Ou seja, Paulo queria que a igreja que recebesse aquela carta, no caso a igreja de Corinto e hoje nós, entendêssemos paulatinamente, biblicamente, qual é o interesse de Cristo liberar esses dons para nós, que foi os textos que nós acabamos de ler. Outra coisa muito interessante é que é muito perigoso que uma obra seja, estamos falando isso nas 2 últimas mensagens que nós pregamos aqui, do perigo que uma obra tem de ser dirigida pelo talento humano e não pelo Espírito de Deus. E como a Bíblia vai ensinar nós, principalmente sacerdotes, a primeira palavra vai vir para o sacerdote, depois o sacerdote vai falar com o povo. E nós, sacerdotes, temos que estar aptos e cheios do Espírito Santo para conduzir a nossa obra. Por quê? A sinopse disso, a suma disso seria: se eu dirijo isso aqui com o meu talento, eu estou fadado ao fracasso e que isso aqui não termine bem. Mas se eu dirijo isso não se resume só ao trabalho de um pastor. Na verdade, o trabalho de todos os membros, de todos os líderes, de todos os liderados, como nós vamos ver hoje. Mas se eu estiver cheio da manifestação dos dons do Espírito, isso aqui tende a crescer de forma tremenda e sobrenatural. Um outro ponto muito interessante é que uma tragédia ela foi anunciada. Que tragédia, pastor? Por exemplo, eu quero falar essa fala aqui. Onde é que estão os líderes de departamento aqui dessa casa? Os líderes de departamento, levante a mão. Tem alguns aqui no púlpito? 3. Quem é que está aí? Estou vendo aqui a irmã da cozinha, a irmã da tesouraria, a missionária, está aqui o diácono Marcos. Quase todos, se não todos, estão aqui. E essa fala ela é direcionada a toda a igreja, mas principalmente a vocês. Por quê? Às vezes nós estamos na frente de um departamento e às vezes o departamento estanca. Como assim, pastor? A gente começa um trabalho, faz um trabalho e parece que a gente não vê mais esse departamento crescer. Esse departamento, de uma certa forma, ele estancou. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai ensinar que todo departamento dentro da igreja há uma necessidade, irmão, muito grande, que nós estejamos sempre cheios de Deus. Preste atenção para mim aqui. Quando Paulo escreve, a irmã Sandra vai colocar o texto, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos aqui nesse texto, ela é um imperativo. E você sabe que o contexto dessa mensagem paulina aqui, ele está fazendo um paradoxo. De quê, pastor? De uma pessoa que está cheia de álcool, participando do festival afroditiano dentro do Artemison, no templo dentro de Éfeso, para uma pessoa que está cheia do pneuma, do Espírito, cheia do Espírito Santo. E a suma de Paulo desse ensino aos Efésios é: uma pessoa dominada pelo álcool, ela vai perder o seu controle. E uma pessoa dominada pelo Espírito, ela vai ganhar o controle da sua vida. E outra coisa muito interessante é que tem aqui 2 prerrogativas que elas estão implícitas nesse texto. Qual é, pastor? É que da mesma forma que Paulo está dizendo que é pecado eu me embriagar do Espírito, eu estar dominado pelo álcool, também é pecado eu não estar cheio do Espírito Santo. Vocês estão vendo isso? E na verdade a gente sofre de algo chamado oscilação na fé ou inconstância espiritual. E quando Paulo está falando aos líderes, eu falo aos líderes disso aqui, esses dons espirituais, essa tragédia que acontece às vezes no nosso meio, qual é, pastor? É quando o líder, ele perde essa visão. Que visão? De ser cheio ou de estar cheio todo o tempo do Espírito Santo, e ele começa a dirigir departamento, seja ele qual for, a área que ele está trabalhando, com o seu talento e com suas forças. As coisas começam a desandar, as coisas começam a travar, porque está provado biblicamente que as coisas de Deus dentro do corpo só funcionarão se os líderes principalmente estiverem na dependência do Espírito Santo. Irmão, e olha que coisa impressionante que eu tenho para falar para os irmãos aqui. Quando nós estamos nos comprometendo com tudo aquilo que Deus manda, e não é fácil, primeira barreira não vai ser nem o diabo, porque o diabo já está vencido e ele não tem poder contra a nossa vida, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a principal barreira que nós vamos vencer somos nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa e os nossos desejos de querer fazer o mal. Então, quando o líder não entende isso biblicamente, escute só,
eu precisaria falar e vou falar que Deus tem muito mais para fazer. Por exemplo, Deus não quer apenas que desejemos os seus dons. Ele quer que busquemos esses dons, que os possuamos esses dons. E esses dons, olha que coisa maravilhosa, irmão. Deus não escolheu uma certa classe de crente e disse assim, ó, só esse crente aqui vai ter dom, esse aqui não vai dar. Olha essa palavra do Dr. Tozer. O Dr. Tozer diz que os dons espirituais, eles são um patrimônio que todo crente salvo tem. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aquelas crentes que mais se destacam, ou os crentes mais anônimos, eles têm capacidade bíblica de estar cheios do Espírito Santo e desenvolver a sua função. Por exemplo, quando eu olho no livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo o apóstolo Paulo sendo levantado por Deus, mas se você prestar atenção, Lucas narrando, que o homem que estendeu a mão sobre Paulo, Ananias, era um homem anônimo. Olha só, um homem anônimo que apareceu só para esse propósito na Bíblia, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Escute isso. Talvez você não tome essa tribuna, e eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Olhe para mim, tem pessoas que nunca pegaram esse microfone aqui, que nunca tocaram nesse microfone aqui, e que não estão em evidência nessa vitrine, nessa tribuna aqui, nesse púlpito falando. Mas essas pessoas, elas andam cheias do Espírito Santo, elas andam da glória, irmão, pelo amor de Deus. Elas andam capacitadas pelo Espírito Santo, elas andam em comunhão com o Espírito Santo, as decisões que elas tomam na vida delas, elas têm discernimento espiritual, você vai dando glória, os filhos delas são bem criados, o casamento dela é estruturado. Por quê? Porque eu estou cheio do... Escuta, nós estamos aprendendo no decorrer desse tempo que o Espírito vai determinar onde cada um de nós vamos ficar. E pelo fato de nós termos sido ensinados errados por muito tempo. Eu fiz uma crítica a um assembleiano, um amigo, e ele não gostou muito bem. Porque eles estavam batendo no peito e dizendo assim, não, a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil. Amém. É uma igreja muito poderosa mesmo. Dá glória a Deus que você é assembleiano também. E a gente não cospe no prato que a gente come. Ele disse, aonde tu for, aonde tu pisar, tem uma Assembleia de Deus. Eu disse para ele, é verdade, durante 100 anos nessa nação, nenhuma igreja no mundo, não é no Brasil, no mundo, fez missões como a Assembleia de Deus. Tanto que se você chegar em determinado lugar, lá onde Judas perdeu a bota, lá no interior do interior, seja na parte terrestre ou na parte marítima, lá vai ter uma Assembleia de Deus. Eu disse, porém, lá tem uma assembleia, mas dificilmente vai ter uma igreja com ensino de qualidade. Por quê? Porque se preocupou em plantar igreja, mas não se preocupou em ensinar os crentes. O que aconteceu? A igreja cresceu muito, ou inchou muito, e os crentes cresceram sem direcionamento. E onde é que o senhor prova isso, pastor? Nas 153 mil ramificações que nós temos dentro do segmento evangélico. Nós temos muitas denominações, inúmeras denominações. Agora, olha que coisa interessante isso aqui. Olha para o seu irmão aí, rapidinho. Por favor, diga assim para ele, os dons são para você também. Diga assim para ele, o dom é um patrimônio nosso. Não, faça melhor. Olhe para ele, irmão, não é para mim. Diga assim, o dom do céu te interessa? Segura. Olha para ele de novo, é a última essa. E fala, então por que tu não busca? Se nos interessa, tem que ter anseio por ele. Sabe o que eu me lembro? Escute só. Eu fui nascido e criado na cidade de Mocajuba. Quem conhece Mocajuba aí? Levante a mão. Pode ver se está lá. Vai ver o Buto lá, irmão. Cidade top. Melhor que tem no Pará. Desculpe as outras. E eu fui nascido e criado dentro da Assembleia de Deus em Mocajuba. E os meninos que eram jovens da minha idade, todos estavam numa busca incessante. O Jean, que está bem ali, ele veio depois da minha geração. Era uma geração antes dele. E os meninos eram encegueirados pelo batismo com o Espírito Santo, que o pentecostal acredita que a principal evidência física é o falar em línguas estranhas. E o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo, irmão, era vigília, era oração de 4 da manhã, era oração do meio-dia, era consagração com as velhas, era consagração sábado de manhã, era culto evangelístico, era culto na rua, não faltava culto, tudo querendo enrolar essa tal língua e falar em língua. O que aconteceu? Um dia o Espírito selou, foi selando um por um. Mas adivine quem foi o último. Adivine quem foi o último. Pergunte quem? Eu, é claro.
E eu pensava que Deus não gostava de mim. Eu orava assim, ó: Senhor, eu vou largar, tu não gosta de mim. Tu batizou todo mundo, porque na cabeça deles só tinha um Espírito Santo quem falava em línguas. Mas mal eles sabiam que o principal evidência do Espírito não é falar de língua, mas é segurar ela. Segura, porque olha pra cá. A gente vai aprendendo depois, irmão. Porque o fruto do Espírito ia falar: Senhor, tu não gosta de mim, tu não quer me batizar. Agora só que escute uma coisa. Era um certo dia, uma sexta-feira, meio-dia, quando foi o irmão Adriano, que era meu líder de jovem, falou assim: vamos fazer aqui uma campanha. Naquele tempo eu participava da campanha. Uma campanha pela busca do Espírito Santo. E eu falei: Senhor, queria mandar ainda. Eu falei: é tudo ou nada. Olha aí, se tu não me batizar hoje, eu vou me entristecer. Oh, Jesus amado. E pá, irmão, quando foi meio-dia, para a glória de Deus, eu falei em línguas estranhas naquela tarde. Agora tem um porém. Em todos, foi uma coisa unânime em comum, pastor Bruno. Por quê? Os jovens que receberam o Espírito Santo e tiveram a evidência, como aconteceu no livro de Atos, em várias passagens, de falar essas línguas estranhas, eles tinham uma coisa em comum. Pergunte o quê? Eles ficaram sedentos por Deus. Isso foi verdade. Tinha oração, eles queriam estar lá. Tinha culto, eles queriam estar lá. Tinha evangelismo, eles queriam estar lá. Que geração é essa nossa? Que fala que está cheia de Deus, mas não gosta de vir orar. Não gosta de reunião coletiva. Cadê o glória, irmão? Dá glória. Não gosta de estar evangelizando. Não tem ânimo para fazer as coisas de Deus. Escuta uma coisa. O avivamento só vai... Escuta. Primeira coisa para acontecer, tem gente que está clamando por um avivamento coletivo. E quando você vai estudar sobre os avivamentos, principalmente, eu vou citar uma coisa, se der tempo, sobre o país de Gales. Esses avivamentos, por exemplo, Evan Roberts, que orou 10 ou 11 anos para que acontecesse um avivamento no país de Gales. Muito tempo esses homens se dedicaram, abdicaram, renunciaram, para que eles pudessem viver o sobrenatural de Deus. Por que tudo isso, pastor? Escute. Não porque eles queriam ser maiores, mas porque eles entenderam que cada passo da vida deles precisava ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Escute, procure saber sobre Charles Spurgeon, porque ele revolucionou a Inglaterra no século XVIII. Procure saber sobre Jonathan Edwards, porque ele revolucionou. Procure saber sobre John Wesley. Procure saber sobre esses grandes homens, o que eles fizeram. Eles entenderam Wesley. Por exemplo, foi assim, ó: Deus entregou algo na minha mão. Não interessa se é departamento de criança. Não interessa se tocar esse teclado. Não interessa se é ficar na portaria. Não interessa se é administrar essa igreja. Não interessa se é ser tesoureiro. Não interessa se é ser cantor. Não interessa se é ser zelador. Para executar essa função, levante a sua mão. Eu preciso estar banhado da manifestação do Espírito. Tem aquele dia que você levanta e diz assim: Senhor, não tenho força hoje. E o Espírito que conversa aqui na tua mente e no teu coração diz: eu sei, mas não é na tua força, é na minha. Vai lá que eu te capacito. Vai lá que eu te dou força. Os pais de famílias que estão aqui, que amanhã vão ter que acordar cedo para ir em busca do seu pão. Não pense você que a força é tua. Não pense você que o mérito é seu. Não pense você que é você que consegue. Porque você está de pé? Porque o Espírito Santo tem manifestado a sua presença. Olha isso aqui. Diga assim comigo: o crédito é de Deus. Olhe para mim aqui, por favor. Escute isso. Rafael, Deus dividiu os dons. Vou descer aqui. Levanta aí rapidinho, Rafael. Fica bem aqui do meu lado, bem ali. Ou para cá mesmo. Sai aqui. Fica aqui que tu vai voltar. Se o meu cérebro falasse para mim assim, ó: Narciso, toca para mim. Ele está me dando uma função. Toca para mim, não se turbe o vosso coração. Eu até quero tocar, mas o meu cérebro não sabe isso. Sim ou não? Às vezes a gente fala assim: quem faz é a minha mão. Quem faz é o meu pé. Não. Quem faz é o teu cérebro. Se o teu cérebro não souber, ele não dá comando para os teus membros. Se o teu cérebro tiver informação... Agora senta aqui, Rafael. Ó, o cérebro dele sabe. A mão dele tem um dom. Toca para mim, não se turbe o vosso coração. Aí é diferente.
Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Segure e olhe para mim aqui. Escute isso aqui. Por que a mão do Rafael toca esse teclado? Porque o cérebro dele aprendeu. Diga amém. Como o cérebro dele sabe, ele coordena as mãos dele. Diga amém. A mão não dá origem para ele tocar. Quem dá origem é o cérebro. Sim ou não? Escuta. Se você toca, faz crochê, pinta, tudo vem da onde? Diga do meu cérebro. Quanto mais o teu cérebro sabe sobre Deus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Diga assim, diga: Senhor, as minhas mãos são tuas, os meus dedos são teus, o meu pé é teu, o meu pulmão é teu, os meus membros são teus. Eu vou usar para a glória do teu reino, para a glória do teu nome. Porque tem gente que dá ordem para os membros fazer o que não presta. A mesma mão que abençoa, ela puxa o gatilho de uma arma para tirar a vida de um próximo. Mas quando a gente tem a mente de Cristo e a nossa mente está cheia do Espírito, levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra para você. Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: mente saudável, mente iluminada, corpo transformado, corpo saudável. Se Cristo habita em ti, tu não vai estragar o teu corpo com cachaça, tu não vai estragar teu corpo com prostituição, tu não vai estragar teu corpo com vício. É dele, é tudo dele, é para ele, é para ele, é por ele. O negócio é aqui, ó. Romanos 12:1. Coloca aí, mansada, para a igreja ler. Rogo-vos, pois, irmãos, aleluia, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto. Olha o verso 2. É isso que Deus quer. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da voz. Escuta uma coisa, eu falo sem medo de errar. Tu pode procurar o melhor psiquiatra de Belém, o melhor psicólogo de Belém, o melhor sociólogo de Belém. Só o Espírito Santo pode transformar a tua mente. Para mim aqui, sabe qual é o nosso problema? Escute, eu comecei a primeira mensagem falando que tem uma diferença de talento para dom, e que todo mundo, inclusive os ímpios, tem talento, sim ou não? O nosso erro é pensar que por nós sermos adornados de talento, a gente pode andar só com esse talento, e você não pode. Lá vem um pregador, olhe para mim. O pastor falou assim: grande congresso, 40 anos de pastorado, e nesse dia nós vamos pregar o Salmo 23. Ele chamou um pregador top, cara reconhecido, fera. Ele já subiu no púlpito assim, irmão, ó. Glória. É glória. Porque sabe aquele cara que estala a boca quando vai falar? Saúde dos irmãos. Primeiro que paraense não puxa S. Quando o cara fala 2, irmão. Deus está falando assim, ó, meu filho, sobe no púlpito vazio. Levanta a mão, por favor, irmão. Porque se tu descer no púlpito, se tu subir no púlpito vazio, tá propício para me te encher com o meu espírito. Se tu subir no púlpito pensando que tu sabe, que tu pode, que tu é o cara, que tu é universal, que tu é o desequilibrado, que tu é o talentoso, tu vai ser frustrado, porque o meu Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele olhou para o pastor e disse assim:
Pastor, estudei tudo desse Salmo 23. Hermenêutica, homilética, exegese. Sei tudo do contexto cultural. Pregou, não deram glória. O pastor velhinho, aqui do Nova Esperança. Glória. Falou, irmãos, hoje é 40 anos de ministério e eu quero ler o Salmo 23. A igreja reunida, ele pegou, já ia dar a bênção apostólica. E começou. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Irmão, olha para mim, segura. Nisso que ele está recitando o salmo, a glória de Deus vai enchendo o ambiente. Recitando, a glória de Deus vai enchendo o ambiente. Enchendo, numa proporção tão grande que as pessoas ficam cheias da graça. Termina, o pregador frustrado olhar para o pastor e fala, por quê? Não está certo. Tudo que o Senhor pensar, imaginar do Salmo 23, eu sei. Ele falou, meu filho, tu conhece o Salmo 23, eu conheço o pastor do Salmo. Escuta, levante a sua mão que eu quero falar uma coisa para você forte. Quando você quiser se gloriar, se glorie no Senhor. Não se glorie porque você é advogado. Não se glorie porque você é um grande vendedor de uma empresa. Não se glorie porque você é um médico. Não se glorie porque você tem uma profissão top. Se glorie em conhecer o Senhor. O teu melhor mérito é saber que tu é filho do dono de tudo e de todo. Olha para mim. Chegou a rainha. A rainha da Inglaterra mandou chamar Spurgeon na casa dele. E Spurgeon tinha o costume de orar muitas horas antes de ministrar. Spurgeon se trancou no quarto, diz a história, e foi orar. E a rainha da Inglaterra mandou buscar Charles Spurgeon. Quando chegaram na casa de Spurgeon, o pastor Wesley, bateram na porta, e a mulher dele foi lá no atendeu e disse, a rainha da Inglaterra mandou buscar Charles Spurgeon com urgência, que ela quer falar com ele. Spurgeon olhou, a mulher de Spurgeon olhou e falou assim, peraí que ele está orando. Meu irmão, quando o homem está em oração, homem de oração, não vai mexer com ele. Viu? Ela bateu na porta, era a rainha. Spurgeon, tem um pessoal, uma comitiva da rainha da Inglaterra aí na porta, e ela quer falar contigo. Spurgeon olhou para ela e disse assim, manda falar para ela aguardar que eu estou falando com o rei. Escuta, eu vou te falar na direção de Deus, olha que eu estou como um leão aqui em cima, irmão. Se você gastar o seu tempo falando com Deus em oração, muitas coisas da tua vida vão voltar para o lugar. Para de estar contando a tua vida para A, para B, para C. Para de estar falando isso para aquele outro, que você ainda vai acarretar mais problema. Tranca a porta do teu quarto, começa a conversar com o Eterno, te tranca, chora. Aprendemos a ser dependentes de homens. Quando bate peraí, vou ligar para fulano. Vou ligar para o político. Vou ligar para o ciclano. Deus é a última opção. Escuta isso aqui. Escute isso aqui. Alguém pode me dar um mérito por alguma coisa que eu faço? Diga amém. Irmão, por mais capacitado que sejamos, nós somos incapazes de fazer qualquer obra, qualquer coisa espiritual. Isso foge das nossas forças. Rafael está tocando. Aleluia, escuta isso aí. Fulano canta bem, é Deus. Fulano toca bem, é Deus. Beltrano ora bem, é Deus. Fulano administra bem, é Deus. Fulano faz caridade, é Deus. Fulano faz tal coisa, é Deus. Smith toca bateria, é Deus. Abacuque canta igual um canarinho, é Deus. Nery está na oração, é Deus. Pastor Wesley está no jovem, é Deus. Presbítero está na porta, é Deus. Pastor Narciso está no olho, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Levante a sua mão e diga, entra Senhor, entra.
casa é tua. Diga para ele, pode tomar posse da minha vida. Diga, eu não sou nada. O pastor Bruno disse aqui em uma das suas mensagens, tudo de mal sou eu mesmo, e tudo de bom é ele, tudo é Deus. Olhe para mim aqui. Nós precisamos ser coerentes. Escute isso aqui, ó. Quando eu vejo a igreja primitiva em Atos 3, eu preguei essa mensagem aqui, está fazendo umas cinco terça-feiras. E eu vi que a igreja de Antioquia, que mandou Paulo e Barnabé para a primeira obra missionária, eles tinham, repitam, diga, mestres e profetas. E olha isso aqui. O primeiro ponto dessa igreja para escolher alguém, se você ler o texto, eles dizem assim, ó, escolhamos homens que tenham um carro para dirigir a congregação. Escolhamos homens que tenham um CPF bem gordo. Escolhamos homens que são parentes influentes de pessoas, ou que tenham um alto nível na sociedade. Olha o que eles falaram. Escolhamos homens que estejam cheios do Espírito Santo. Meu irmão, olha para mim, meu filho, olha para mim. Tu pode não ter um centavo no teu bolso. Mas se tu tiver cheio, você pode levantar a sua mão assim, levante ela em sentido de receber e fala assim, Espírito Santo, me enche. Diga para ele. Diga-me, eu quero ser transportado por ti. Quem sabe faz tanto tempo, levante a mão e diga assim, eu quero ser cheio. Diga, eu me esvazio nessa noite só para te tomar lugar, Espírito. Pastor Narciso, olhe para mim. Olhe para mim, pastor Narciso, eu preciso de um emprego, vai resolver minha situação. Pastor Narciso, eu preciso de uma porta, vai resolver minha situação. Pastor Narciso, eu preciso de um apoio, eu preciso voltar a estudar. Amém, irmão? São coisas básicas da vida e nós precisamos verdadeiramente disso. Mas a primeira coisa que você precisa, diz o Senhor dos Exércitos, é estar cheio, é estar cheio, é estar cheio. Só dá quem tem, só transporta quem tem. Só dá quem tem, então seja cheio. Olha para o teu irmão aí rápido. Olha que ele vai dar um sorriso. Isso. Diga assim para ele, não perca o nível. Diga assim para ele, esteja sempre cheio. Olha para mim, o dia mau precisa estar cheio. Dia bom, preciso estar cheio. Dia normal, preciso estar cheio. Dia maravilhoso, preciso estar cheio. Dia de trevas, preciso estar mais cheio. Dia de problema, preciso estar cheio dobrado. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Olhe para mim. Por várias vezes, pastor Bruno, eu estou sentindo uma graça aqui em cima. Que coisa tremenda isso. Por várias vezes nós olhamos que a Bíblia fala de um dia mau. Fala de quê? E ela vai ensinar uma coisa. Pergunte o quê? Ela vai ensinar a nos preparar para esse dia mau. Escute isso aqui. O dia mau é para quem ora e para quem não ora. É para quem dá dízimo e para quem não dá dízimo. Essa história mentirosa das igrejas neopentecostais dizendo que quem dizima, a oruga não toca, o gafanhoto não toca, vai nessa para te ver. Quando o dia mau chegar, puxa 100 do teu bolso e fala, tá aqui dia mau. Que ele vai levar o teu 100 e tu vai ficar na prova. Sabe o que a Bíblia fala? Se preparem para o dia mau. Aleluia. Quando Deus fala assim, ó, do nada, tu tá ali e o Espírito vai orar. Na verdade, ele fala isso todo dia. Todo dia. Já viu não pegue exemplo da Disney, tá? O Walt Disney, ele é satanista ao extremo. Mas o desenho da Disney ilustra bem. O Pato Donald aqui, e um diabinho aqui, e o anjinho aqui. Enquanto Deus está falando, vai orar, a tua carne está dizendo, vai para o Zap. Enquanto o Espírito Santo está falando, vai ler tua Bíblia, a tua carne está dizendo, vai para o Instagram. Quer que eu te diga uma coisa? Olhe para mim.
o tempo perdido não volta. Aí chega o dia mal, porque vai chegar. Irmão, você sabia que eu passei o dia todinho com crise de coluna hoje? Eu estou torto aqui em cima. A minha filha perguntou, você vai hoje, pai? Eu falei, é hoje que eu tenho que ir, minha filha. Eu tenho um problema de hérnia de disco, que a minha costa está podre. Eu não consigo sentar. O dia mal chega, querido. Aí eu vou ficar me lamentando. Ah, Senhor, eu sou teu ungido, Pai. Eu faço a tua obra. Eu cuido de vidas. Com dor, vai fazer a obra. Sem dor, vai fazer a obra. Na prova, vai fazer a obra. Tá com problema na casa, vai fazer a obra que resolve. Tá com problema no casamento, vai fazer a obra que Deus vai cuidar. Tá com problema com o filho, intensifica a oração. Tá com problema com o esposo, volta a orar. Estou terminando. Escute. Nós devemos estar sempre cheios do Espírito. Quem crê, diga bem. E conduzir aquilo que Deus entregou nas nossas mãos com força e poder. Diga amém. Olhe para mim aqui. Nós necessitamos de discernimento. Escute, estou terminando. O Espírito Santo vai rejeitar todo e qualquer tipo de brilho que chame, presença de púlpito, persuasão, tudo que for feito, absolutamente tudo que for feito, terá que ser feito no poder e na manifestação do Espírito. Quer que o departamento cresça? Volta a orar. Olha esse ponto aqui, uma palavra de encorajamento para vocês. Quando Evan Roberts, em 1904, orou 11 anos pelo avivamento no país de Gales. Existiu uma moça que a história conta e ela cantava. Olha para mim aqui. Antes de Evan Roberts orar, em 1891, com 13 anos de idade. Quantos anos? Evan Roberts sentiu no coração de se entregar para Deus. O que tu fazia com 13 anos, irmão? Nova Esperança empinando uma pipa. Sai! Ai! Jogando uma bolinha de gude. Fura. Peão. Taco. Fala, é a tua infância. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava orando. Deus é assim, ó. Quando Ele tem algo grande na tua vida, Ele te separa. Você escutou o que eu falei? Diga assim, separa. Se Ele separou, segura a tua carne que tu não pode ir para lá. Ah, pastor, mas eu gosto. O teu gostar, qual é o melhor? O teu gostar ou obedecer àquele que pode todas as coisas? Com 13 anos ele se entregou a Deus e começou a ter fome e sede. E ele orava por duas coisas. Primeira, ele orava para que Deus enchesse ele do Espírito Santo. O avivamento tem que começar em você. Irmão, estou 9 anos pregando aqui, 9 anos. E toda terça-feira, hoje Deus falou comigo à tarde tremendamente, no meu devocional, na preparação dessa mensagem, na oração. E toda terça-feira que eu vou orar com Deus, é como se fosse a primeira terça-feira que eu venho pregar aqui. E eu falo para o Senhor em oração, deixa eu compartilhar uma intimidade com você. E eu digo, Senhor, como é que vai ser hoje? A tua graça vai encher hoje. Hoje vai ter crente cheio do teu Espírito. Eu não venho para cá somente transmitir informações para você. Eu venho no poder do Espírito, na manifestação da graça de Deus. Eu, Narciso Lúcio, não tenho nada para te oferecer, mas o Espírito que ecoa há 9 anos nessa casa pode muito para fazer sobre a tua vida. E tem dia que na oração eu falo, Senhor, olha aí, irmão, levanta um doente hoje. Oh, glória. Ele orou 11, eu já estou em 9. Senhor, cura um hoje. Senhor, liberta um morto hoje.
Senhor, salva na hora do louvor hoje. Senhor, toca na banda, toca na mão do Rafael, toca nas baquetas e na mão do Smith, toca no baixista, toca nos cantores, enche os porteiros. Segunda coisa e última, ele orou primeiro para dizer: Senhor, me enche. Depois ele disse: Senhor, enche o país de carnes. Você quer avivamento coletivo? Nunca acontecerá um avivamento coletivo se antes não acontecer um avivamento individual. Olha isso aqui, irmão. Para concluir, escute isso aqui. A história diz que essa menina cantava antes de Evan Robert pregar. Dr. Tozer diz que quando ela cantava, era tão sobrenatural que a igreja toda era impactada a chegar ao nível dele nem pregar. Ele lia um versículo exortativo e as pessoas estavam tomadas pela graça de Deus, porque elas tinham sido banhadas e derretidas pela presença do Espírito Santo no ministério dessa moça. O irmão está aqui do lado, com um problema pequenininho. Tu olha para aquele problema pequenininho, aí tu fala assim: vou ligar para o pastor Narciso. Oh, Jesus. Pastor Narciso, estende a tua mão, querido, ela tem autoridade. Sabe o que nos falta? Nos falta poder e autoridade. Aleluia. Eu profetizo que Deus coloca autoridade sobre a tua vida. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero me entregar mais para Ti, eu quero me separar mais para Ti, eu quero fazer mais coisa para Ti, eu quero estar disponível para o Teu reino, eu quero fazer mais, eu quero ler mais livros, eu quero ler a Tua palavra, eu quero orar, eu quero me entregar, eu quero ser um instrumento para que o Teu nome venha a ser glorificado. Perceba algo que Deus está falando. Conclusão. Deus está dizendo assim: busque os dons. Busque o quê? Segundo, Deus está falando todos esses dias: intensifica a tua oração. A gente não sabe o que está vindo aí, mas Deus sabe, Ele está despertando essa igreja para intensificar a oração. Terceiro e último, leitura bíblica. Isso vai resultar em discernimento, direcionamento e avivamento. Segure na mão do seu irmão, curve sua cabeça. Você use 30 segundos desse tempo, 30, para orar por essa pessoa que está segura nas suas mãos. Faça isso. Faça isso. Ore pela família dela, pela casa dela. Ore pelo filho dela. 30 segundos. Diga assim: Senhor, tem uma barreira na nossa vida. Tem uma barreira na nossa casa, na nossa família. Irmão, tu acredita no poder da oração? Ora agora, faz incenso agora. Faz incenso agora, faz incenso. Deus, Senhor amado, eu estou orando por essa pessoa. Eu estou andando aqui nessa igreja, e eu estou contemplando uma igreja que crê em um Deus Todo-Poderoso, que crê que Ele pode realizar sinais. Deus pode te curar agora, Deus pode te batizar com o Espírito Santo agora, Deus pode repreender as portas do mal agora, Deus pode fazer sinais acontecer agora. Abassou, decalacho, ricatura, baixê, uramacantora, baixanaramanai. A glória de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade está aqui. Ore mais uns segundinhos. Ore mais uns segundinhos. Mais uns segundinhos. Não há nada igual. Não há nada melhor.
a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi amor que liberta o meu ser e a vergonha de o Senhor me diz que vai visitar o teu esposo com libertação. Manifestação do dom de profecia. E o Senhor me diz que hoje Ele determina algo dentro da tua casa, mulher. Se esses dons estão vivos hoje, Deus fala contigo. E Ele entra com libertação dessa vida e tu vai contar um grande testemunho. Tu vai ficar maravilhada, me diz o Senhor dos Exércitos. Porque Ele vai pregar e cantar com poder e autoridade. Oh Deus de Israel. Oh Deus de Israel. Senhor, santas, muitas, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu corpo. Aleluia. Segura. O Senhor está me dizendo aqui. Pessoas estão largando seus pecados de estimação hoje. Ah, meu Deus. Estão largando seus pecados de estimação agora. É necessário separar para mim poder encher. Se não tiver em santidade, não vai. Há uma ação de Deus no teu coração nessa noite. Há uma ação no teu coração nessa noite. Oh, glória, bate uma palma para o Rei Jesus aí, irmão. Está havendo quebrantamento no meio do povo nessa noite. E quando há quebrantamento, há uma ação do Senhor. Para de entristecer o Espírito Santo, tá bom já. Tá bom já. É tempo novo, disse o Senhor dos Exércitos.
Tem correntes sendo quebradas aqui, irmãos. Tem correntes sendo despedaçadas aqui nessa noite. Bata uma palma para o Rei Jesus. Você pode ficar de pé comigo. Dê um abraço no seu irmão aí. Deseje a paz do Senhor para ele. Diga para ele que ele é importante para você. Diga para ele que você o ama. Diga para ele assim: eu quero ser bênção na tua vida. Diga para ele que o ministério que Deus te entregou é para abençoar ele. Pode chorar, chore. Eu já vou orar encerrando o culto. Já dei os anúncios no começo. Fique só mais uns segundos nessa presença comigo. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Que abraço gostoso, Jesus. Oh, glória. Amém, irmãos? Oh, glória. A pessoa que eu chamei no começo do culto para vir se entregar para Jesus ainda está aí? Pode vir, vem chorando, quer chorando. Vem dar um abraço nela aqui, vem Sara aqui, dá um abraço nela, está chorando. Rapaz, vai meu filho, vai pra cima, vai! Espírito Santo, meu Consolador. Se tem mais alguém, sai da tua cadeira e vem! Espírito Santo, tu sabes quem eu sou. Surabacharabacala, surabacataraba, surabacalaba. Inanaragaba, suramanda e candaraba, suribica, pode chorar uma graça de Deus aqui. O Espírito Santo fala o meu coração agora que ele renova essa igreja. O Espírito Santo me diz: meu filho, eu renovo essa igreja agora. Tu és santo e procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito, levante a sua mão, levante a sua mão, declare amigo. A igreja diga: vai, amigo, abrigo, renovo.
consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, Seja que cheio. ora comigo, com gemidos inexprimíveis, e em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia. Você que está chorando aí, sente essa presença do Espírito e não troca isso por nada. Entre em vigilância e não perde essa essência. O mundo não pode te dar isso. Os prazeres da carne não podem te dar isso. O dinheiro não pode te dar isso. O amigo Espírito Santo habita dentro de ti. Estenda a sua mão aqui, Senhor, aqui está a tua filha. Eu não conheço essa mulher, mas tu conheces. Ela está de joelhos, sem pranto, chorando, tremendo, Senhor. Ela está voltando para os teus caminhos. Ela está te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, as suas falhas. Aquele que te confessa diante dos homens, o Senhor confessa diante do Pai que está nos céus. Nós, a tua igreja, oramos por ela. O que é ligado na terra é ligado no céu. Só a igreja do Cordeiro tem esse poder de tirar pessoas das trevas e trazer para a tua luz. Todo projeto do mal seja quebrado, repreendido, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê assim, diga. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo o Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, e que a igreja diga. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.